Na linha do tempo, então, não tinha... Tava tudo muito concentrado em um ponto só. Tenta traduzir em palavras bem fáceis, assim. E aí, de repente, teve alguma coisa... Que coisa foi essa que aconteceu essa expansão rápida? Tá. Quer que eu fale? Claro, claro. A minha... Eu sempre tive dúvidas quando eu comecei a estudar isso. A ideia é o seguinte... Tem que começar pelo seguinte. Em relatividade geral, você tem que interpretar o espaço-tempo como uma entidade real que existe na natureza. Então não é uma ferramenta. Existe a entidade, existe um negócio físico chamado espaço-tempo, beleza? Então, mas quando você fala entidade, eu não consigo conceber. O copo. Tá. O copo existe, ele tá aqui. O espaço-tempo ele existe. Ele Tá não bom. é meramente uma ferramenta matemática. Certo. Ele existe na natureza. Tá certo. Essa é coisa chamada espaço-tempo. Beleza. Aí, essa coisa que existe... Que é um universo quadridimensional. Isso, que é o tudo. Aí vem, ó... Tudo é a altura, a largura, e não sei o quê, Não. e mais tempo, tá tudo lá. E com tudo dentro. Radiação, dentro. energia e matéria. Tudo, tá. Você tem que pensar... tipo, definição da palavra mesmo. Universo. Tudo que Tá. existe. Ah, e o lado de fora? Não tem lado de Não fora. tem É lado de tudo que fora. existe. Entendi. Inclusive o possível lado de fora. Então é tudo. Tá. Tudo estava concentrado nesse pontinho pequenininho, finito. Certo. E aí, as ideias mais avançadas que a gente tem atualmente são das flutuações quânticas, né? E aí tem um campo ali que faz o negócio expandir muito rápido. Mas o que dá esse gato? Não sabe. Vamos ganhar um prêmio Nobel. Mas não se sabe, então. Não, tem o nome, é o campo de Inflaton e tal, a galera estuda isso e tal, Tá. mas é altamente, tipo, não vou dizer especulativo, mas Hipotético. Porque Tá. como é que você testa isso, entendeu? não tem como. Foi como eu falei, imagina um quebra-cabeça que a pecinha encaixa, mas o desenho tá apagado. Então tu não sabe se esse desenho encaixa com o desenho do resto do E o quebra-cabeça. problema disso é a matemática, porque a matemática permite várias soluções e não necessariamente as soluções fazem sentido fisicamente. E aí, se a gente não tem como observar, a gente não sabe qual resposta da matemática a gente vai utilizar. Esse aí o que é, Roberto? Então, esse é o site. O Science. E aí, tipo, coloca do engage ali. Aperto engage. Engage ali, ó. Tá vendo? A barrinha, você Sei. pode ir clicando. É o que a gente veria no universo. Tipo, a cor do universo. E ali tem a idade dele, a temperatura que estaria, quanto tempo após o Big Bang. Tipo, um segundo. Aí a gente veria, tipo, azul. Essa é a cor do universo, Tá. basicamente, naquele momento. E, Vai apertando. e aí sobre as épocas de cada um. Até chegar nos dias de hoje, que tem uma cor especial chamada Cosmic Latte. Que é meio que um bege, assim. Tá. Mas cadê esse bege? Então, é que a gente não enxerga porque as estrelas são muito distantes. Então, os fótons, eles se diluem, né? Tipo, tá. eles não vêm todos na nossa direção. Eles tá cada um indo pra uma direção. Então, é por isso que a gente acaba vendo tudo escuro. Entendi. Mas se a gente tivesse, tipo, tudo mais pertinho, assim, tipo, como no começo, né? Ali onde tava tudo, a gente veria o universo azul. E foi um grande paradoxo da astronomia durante muito tempo, porque o céu é escuro, se existem tantas estrelas. Exato. É uma De coisa que eu já Hilbert, né? pensei. Exato. A solução é a expansão. É? Por isso que eu tô falando, o quebra-cabeça encaixa. A solução é a expansão, porque teve essa expansão tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Então, essas partes escuras, assim, que a gente vê do céu, é porque a luz não deu tempo de chegar. Mais rápido que a velocidade da luz. Calma. Então vamos lá. Mas é o universo. É Não. o espaço-tempo. Tudo bem que a métrica aceita, mas a gente tá falando de uma taxa de expansão. Se você pegar as unidades lá, ela não é uma não é uma unidade de velocidade. É uma unidade de taxa, né? Que tipo, tem basicamente dois espaços e um segundo. Então, assim, Tem razão. então, assim, desculpa encher o Faz saco. sentido qualitativamente. É porque muita gente pensa que a velocidade... Aí vem com essa coisa do tipo... mas a velocidade é maior do que a luz, como isso é possível? Ok que na métrica... Tipo, isso poderia, porque o universo, ele não obedece a... Tipo, o que ele tá dentro dele, no caso seria, tipo, a luz que tá dentro... Mas a gente tem que ter uma cuidado de falar de taxa de expansão, não é a velocidade. Tipo, são coisas diferentes. É porque a ideia original que muita gente pergunta é a seguinte: se nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, como então o universo poderia ter expandido? Aquela pergunta clássica. Só que se a gente pegar lá a teoria e tal, tá dizendo que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz, de causalidade, é sobre a matéria no universo, sobre a energia no universo. Não o próprio espaço-tempo. Não. Que doideira. Aí por isso que gera essa discussão, entendeu? O Lene tá desesperado lá. Se eu perguntar alguma coisa pra ele, Lene... Acho que eu tenho um infarto se eu perguntar alguma coisa. Não, mas continuando o negócio. Expandiu.
Aí foi esfriando. Aí foi esfriando. As forças até foi separando. Foi separando, tudo certinho, até que chegou um momento que os átomos começaram a... Porque os fótons chegaram, acho que no ultravioleta, no azul. Inclusive, a gente observa esses fótons hoje em dia, que são a CMB, né? A gente observa hoje em micro-ondas. Mas CMB? ali... Radiação cósmica de fundo. Radiação cósmica de fundo. Era Charlie Brown Jr. Não, mas a gente observa, inclusive tem uma imagem toda bonita dessa CMB. Então, assim, a gente diz que o universo brilha, porque o universo tá brilhando, mas a gente só não enxerga. E aí os fótons, isso foi até 300 mil anos, né? O universo continua se expandindo e aí a gente entra numa era chamada Era das Trevas, basicamente. Uau! Que não, assim, o problema é que, os átomos se formaram, só que são átomos neutros. Os fótons estavam indo embora, estavam tipo, se espalhando e não tinha uma fonte de luz ali. Por isso que a gente chama de Era das Trevas. Porque não tinha nada ali que emitisse luz. No caso, por exemplo, estrela ou um buraco negro se alimentando. Nessa época não tinha nada ainda. Não tinha nada, só tinha os átomos neutros que não eles estão neutros, né? Eles não vão emitir nada, eles estão ali de boa. E aí essa Era das Trevas é a era que, assim, o James Webb tá tentando estudar, né? Porque ali que a gente... No final dela, que tinha nuvens ali de hidrogênio neutro, que começou a colapsar e formar as primeiras estrelas. Aí as estrelas começaram a ionizar, que é a época da reionização que o Jaime falou. Começa a ionizar, e a gente até observa tipo, alguns indícios disso. Só que aí entra várias questões, né? Agora que entra as grandes perguntas, que é... O que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Porque, lembra as flutuações que eu falei? Sim. Algumas ideias dizem que alguma dessas flutuações, quando o universo expandiu, formou buracos negros. Então, buracos negros já existiam. Os primordiais. Os primordiais. A gente não observou isso, era uma coisa que o Hawking também defendia. Ele defendia muito. Mas a gente não observou, então a gente não sabe. Mas o que formou primeiro? Foi a galáxia que se formou primeiro? Ou foi o buraco negro que se formou primeiro? Como essas estrelas se formaram? Porque a gente nunca observou essas primeiras estrelas que seriam feitas só de hidrogênio e hélio. Então, são muitas questões que é o que o James Webb está tentando responder, observando ali... Não é nem o final da Era das Trevas, é meio que o meio da Era das Trevas, que é 400 milhões de anos, 300 milhões de anos mais ou menos. Observar o que está acontecendo. E aí entra a grande questão, assim, que o James Webb trouxe e bagunçou a astronomia. Porque a gente achava que, ok... Começou ali a se formar bonitinho, pequenininho, né? As galaxinhas pequenas, os buracos negros tudo pitidiquinho. Chega as primeiras observações do James Webb. Gigantes, as galáxias já estão gigantes, os buracos negros já estão gigantes. Foi o que o pessoal começou a falar. Falou, pera lá. Mas é o que ela já falou antes, que... A gente vai brigar com quem? Com a teoria Big Bang, que já é bem estabelecida e já tem outras observações? Ou a gente vai brigar com a formação que a gente nem sabia direito como que era? E que nós já esperávamos lacunas. Todo pesquisador de qualquer área já sabe as lacunas que precisavam ser preenchidas. Então, por exemplo, eu mesmo estudando aglomerados globulares, eu sei que a teoria, principalmente em relação à presença de elementos químicos nesses lugares, a teoria que a gente tem atualmente não consegue explicar. Então, o Big Bang, o James Webb só confirmou aquilo que a gente já esperava, que era a existência dessas lacunas na teoria de formação de galáxias. Sim. E os grandes vazios? E as paredes de galáxias? O que vocês acham? Não, porque é uma coisa realmente incrível. Porque no Big Bang a gente parte de dois princípios de homogeneidade e de isotropia, né? O universo igual em todas as direções e em grande escala. Grande escala. E em qualquer ponto que você tiver, se você tiver em outras galáxias... Parece que tem diferença, mas se você ver a figura grande, tá bem espalhado. Isso. Teria que ser assim. É um princípio. É um princípio. Você parte desse princípio para começar a desenvolver todas as coisas subsequentes, né? É o princípio cosmológico. Isso. Só que a gente olha assim, não é bem assim. A gente olha, tem paredes gigantes de galáxia, tem um vazio para um lado. Então, talvez, aparentemente, parece que quando a gente aponta o telescópio nessa direção, é um pouco diferente de quando a gente aponta para cá. E aí a gente fica, mas não deveria ser. E aí, isso também é uma questão em aberto, entendeu? São coisas que desafiam, por exemplo, a teoria vigente. Mas isso tem até um motivo que uma das explicações é porque o sistema solar ele está localizado perto de uma parede, basicamente. Então a gente está localizado perto de um vazio, no caso. A gente está perto de um vazio, cara. É mesmo? É por isso que a gente sente esse vazio existencial de vez em quando.
Por um lado tem muita coisa, por outro tem um vazio. Um vazio. E então a gente tá bem na beiradinha. Tem até, eles fazem umas simulações computacionais e você vê, assim, realmente a gente tá, tipo, um vazio do lado e a gente aqui. Tipo, bem no pontinho, na parede, assim, olhando pro nada, assim. É como se a gente estivesse perto de um precipício, assim, olhando pro nada. E é curioso isso de, tipo, os vazios... Mas tem o nada e depois vai ter alguma coisa, na teoria. Na verdade, nem o nada tem, né? Como assim? Porque aí a gente tem as questões da densidade de energia no próprio vazio. Então, o vácuo seria a ausência de matéria e energia. Mas aí a gente tem o princípio de Heisenberg, onde a gente não consegue saber com precisão a posição. Breaking Bad. Exatamente. Então, não consegue saber com precisão. Com precisão a posição das partículas, de forma bem resumida. E aí, novamente falando das flutuações quânticas, que é basicamente uma escala muito pequena, a gente vai ter a todo momento partículas e antipartículas sendo criadas. E isso gera energia, porque elas estão se aniquilando ali a todo momento. E essa energia está no próprio vácuo. Então, a gente não teria um nada, nem uma ausência de energia. Inclusive, a gente chama isso de energia do ponto zero. E aí, novamente, a gente pode falar do modelo Lambda CDM, que fala da energia escura e da matéria escura, que a gente vai ter um contraste muito grande entre a quantidade de energia prevista e a quantidade de energia que a gente observa. Que a previsão é muito maior do que a que é observada. E é até curioso esse negócio do Heisenberg e da energia, porque quando você estuda a flutuação, porque você fala, incerteza. A gente sempre pensa em incerteza que é do experimento, né? Tipo, da ferramenta. Não, é incerteza da natureza. A natureza está variando. Então, assim, a energia, porque o Heisenberg fala da posição e do momento, né? Mas também fala da energia e tempo. Então, isso... Não, termina. Então, assim, a energia está variando também. E é nesse momento que partículas começam a ser criadas. E nessa instabilidade da natureza. A própria natureza oferece isso. A Enel, então, tem uma justificativa para essa merda de energia variante. É mais ou menos por aí. O universo é assim, querido. Como que eu vou conseguir?